Lucas 24, capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vá comigo a Atos 1, vire algumas páginas, passa o Evangelho de João e vá ao livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Atos 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, Lucas, aquele evangelho que nós lemos lá, é o mesmo autor do livro de Atos. O primeiro livro ele falou sobre os atos de Jesus e sobre as coisas que ele começou a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra nessa manhã seja um bálsamo sobre a nossa vida, que nós não apenas a ouçamos, mas que esta palavra seja um alimento que transforma a nossa vida, nos dá energia, como ela mesma disse, nos dá poder para vencermos o pecado, a morte, as armadilhas que o inimigo tem montado contra a nossa vida, contra a nossa fé, contra a nossa família, contra a nossa igreja local. Pai querido, que nós possamos vencer baseados neste poder que a Tua palavra nos promete, o qual nós tanto almejamos e precisamos. E todo o povo de Deus diga amém, aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero nessa manhã compartilhar com a igreja sobre o crente carnal e o crente espiritual, né? A diferença entre eles, como que processa essa situação, né? Como diz a palavra de Deus aqui, a respeito do enchimento, do preenchimento com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vendo aqui nesse trecho o Senhor Jesus já ressuscitado, né? E compartilhando com a igreja sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu entendo que a diferença, queridos, entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança,
Não é apenas a diferença em que no Antigo Testamento foram sacrificados animais para a remissão de pecados, e que agora inaugura-se uma nova etapa, onde o sangue de Cristo é o suficiente, não há mais necessidade de sacrifícios, de animais para a remissão de pecados. Essa é uma diferença básica que todos nós entendemos, mas eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para uma outra diferença, a diferença da ação do Espírito Santo de Deus na vida do seu povo. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai perceber que alguns poucos homens escolhidos a dedo foram cheios do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Homens que eram profetas, que eram reis, homens que eram governadores, homens que eram sacerdotes, escolhidos a dedo pelo Senhor, líderes do povo de Israel, que receberam o Espírito Santo de Deus e atuaram no Antigo Testamento com o Espírito Santo operando na vida desses homens. Mas eram situações bem pontuais, e hoje não, queridos. A diferença é que o Senhor está dizendo: eu não quero mais derramar do meu Espírito sobre um ou outro, mas eu quero derramar sobre toda a carne. Eu quero que toda a minha igreja, todo o meu povo seja cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus hoje para as nossas vidas. Ou seja, a ação do Espírito Santo na vida do povo de Deus é a grande diferença entre a antiga e a nova aliança. Por isso Jesus falou de forma incisiva e enfática aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, que não saíssem pregando a palavra, que não fizessem nada. Olha, não façam nada antes que vocês sejam revestidos de poder, antes que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus não queria que a igreja começasse os seus primeiros passos conforme o Antigo Testamento, ou seja, homens apenas com boa vontade, homens apenas com boas intenções, com talentos, com capacidade humana para fazer a obra. Não, ele queria homens cheios do Espírito Santo e totalmente diferentes, mas que fossem selados por esse Espírito. Por isso ele disse: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas ainda hoje, há muitos que se denominam cristãos e estão desprovidos desse revestimento. Eu tenho, queridos, assim, ficado assombrado ao ver líderes hoje, que estão fazendo a obra de Deus, pastores, pessoas que estão em cargos de posição elevada dentro da obra de Deus, mas que não são cheios do Espírito Santo. Conhecem bem a Bíblia, às vezes eles tentam fazer a obra de Deus com conhecimento e capacidade humana, se tornam exímios conhecedores da letra da palavra de Deus, demonstrando às vezes um profundo conhecimento teológico, fizeram curso, se prepararam, estudaram a teologia sistemática que tem na Bíblia, todos os argumentos humanos estão presentes ali. Mas o próprio apóstolo Paulo, que era um teólogo por excelência, que foi criado e foi educado pela mais alta autoridade de Israel, chamada Gamaliel, considerado um sábio no meio do povo de Israel, pois Paulo foi criado, como diz a palavra, aos pés de Gamaliel, era o seu discípulo pessoal. Esse homem que tinha todo o conhecimento humano e teológico, que falava vários idiomas, foi um homem preparado e versado na cultura romana, tanto é que recebeu o título de cidadão romano, mas também na cultura hebraica. Conhecia os originais da Bíblia, conhecia tudo sobre a palavra de Deus. Mas ele, em 1 Coríntios capítulo 2, se você está em Atos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios 2, 1. Ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria,
porque decidi, ou seja, ele tomou uma decisão, ele tinha condições de usar uma linguagem rebuscada, uma sabedoria profunda no conhecimento dos profetas e do Antigo Testamento, porque o Novo ainda não estava, preparado, estava sendo confeccionado naqueles dias, através dos apóstolos que escreveram os evangelhos, através do próprio Paulo, que depois estaria escrevendo as cartas paulinas, ou seja, através de João, que já na sua velhice, na ilha de Patmos, estaria recebendo a revelação do Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Então tudo isso estava em andamento, mas olha o que Paulo está dizendo aqui: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Queridos, a igreja hoje, o povo de Deus, precisa despertar para essa necessidade de busca do preenchimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E quando eu falo busca do preenchimento, eu não quero me ater somente. Algumas pessoas reduzem muito a ação do Espírito na sua própria vida, porque, então eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas, pronto. Não, querido. Se você acha que a única coisa que o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida de um crente, quando o preenche, é que ele comece a falar em línguas, querido, é muito mais do que isso. Isso aí é apenas o começo, isso é apenas um sinal, de que está acontecendo alguma coisa. Mas na verdade, o preenchimento com o Espírito Santo nos traz muito mais do que isso: visão espiritual, dons, capacidade de perceber coisas que antes nós não percebíamos, domínio da nossa própria carne, entendimento não humano, mas entendimento espiritual da própria palavra de Deus. O Senhor Jesus, lá em Lucas 24, ele abriu a palavra dizendo: agora eu vou explicar para vocês as Escrituras. Querido, Jesus andou 3 anos com aqueles homens, com seus discípulos, e agora, depois de ressurreto dentre os mortos, ele diz: eu agora vou explicar para vocês as Escrituras. Queridos, eles não entendiam. Nós vemos determinadas reações em Pedro, e nos demais apóstolos, principalmente Pedro, porque Pedro era mais atirado para falar, e por ele ser mais atirado para falar, na verdade ele acabava falando aquilo que os outros já estavam pensando, e ele levava a culpa disso, Mas Pedro, ele tentou convencer Jesus que Jesus não precisava morrer na cruz. Não, tu não vais fazer isso não vai te acontecer. E qual é a palavra que ele recebeu de Jesus naquele momento? Arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. O crente que não é cheio do Espírito Santo, que não é guiado pelo Espírito Santo, que não é movido pelo Espírito Santo, ele não cogita das coisas de Deus, ele cogita das coisas dos homens. A sua visão é humana, ele não consegue separar aquilo que é espiritual do carnal, ele embola tudo e ele acaba entendendo mal a palavra de Deus. Razão pela qual, queridos, hoje nós estamos aí contemplando um mar de heresias. Estamos contemplando, ó Deus, diante de Deus, uma igreja que faz Deus sentir náuseas. Estamos contemplando tanta coisa que a gente diz: meu Deus, será que esse povo não lê a palavra? Que muitos sinais e prodígios iriam se operar através de falsos profetas, e nós vemos hoje uma igreja contaminada por heresias, por idolatrias evangélicas, objetos miraculosos, coisas, promessas que a palavra de Deus não faz, por homens que estão botando o dedo no nariz de Deus e dizendo o que ele tem que fazer ou não tem que fazer.
verdadeiros absurdos estão acontecendo, queridos. Sabe por quê? Crentes desprovidos do Espírito Santo de Deus, que não têm condições de avaliar coisa alguma, nem a sua própria vida, e estão sendo alvo, porque a Bíblia diz que Satanás nos últimos tempos operaria grandes sinais para, se possível, enganar os próprios eleitos. Por que a palavra de Deus diz se possível? Porque aqueles que estão cheios do Espírito Santo não se deixam enganar. Não se deixam enganar. A palavra de Deus diz que um idoso, um homem piedoso no meio dos judeus, chamado Natanael, ele foi impelido pelo Espírito Santo de Deus. Olha que não havia ainda derramado a promessa, isso foi no nascimento de Jesus. Ele foi impelido pelo Espírito Santo a ir ao templo, e lá no meio do templo um monte de criança. Era comum, todos os dias no templo se levavam as crianças para serem apresentadas ao Senhor e fazer sacrifício, se fosse o primogênito da família, se fosse um menino, e ser circuncidado ao 8º dia, se fosse menino. Então existia um movimento. No meio daquele movimento chega lá Natanael, cheio do Espírito Santo de Deus, e ele vai direto à presença de Maria e José, olha para o menino que estava com eles e diz: esse menino é o Messias, esse menino vai ser alvo de contradição na vida de muita gente. E ele dá uma profecia para Maria, dizendo: Maria, uma espada vai traspassar a tua própria alma, Maria, para que seja revelado a muitas nações o que esse menino veio fazer na terra. A própria Maria guardou aquilo no seu coração, porque ela não podia ainda compreender algumas coisas que estavam sendo faladas ali. Que era o Messias, ela sabia, mas do sofrimento dela, para que Jesus fosse revelado às nações, ela ainda não tinha condições de entender no nascimento do seu filho. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque aquele homem, ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus, e ele disse: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. A promessa. Queridos, como que a igreja hoje tem estado desprovida de homens e mulheres com visão espiritual. Talento não falta, capacidade humana está sobrando, mas visão espiritual está faltando. São providos de talentos naturais, muitas vezes, realizam tarefas com considerável excelência humana, como por exemplo Arão, né? Que o próprio Moisés disse: Senhor, chama meu irmão, porque eu sou pesado de boca, né? Arão não, Arão sabe lidar com as palavras. Arão é um bom, né, interlocutor para ir na presença de Faraó e falar aquilo que tu queres. E Deus teve que dizer para Moisés: Moisés, não me irrite, eu conheço Arão, eu conheço você, eu estou escolhendo você. Mais tarde, nós vamos entender por que Deus escolheu Moisés e não escolheu Arão. Deus chegou a dizer: olha, a cabeça é você, Moisés, ele vai ser boca, mas a cabeça é tua, você é o líder. Por quê? Porque mais tarde bastou Moisés sair um pouquinho da presença daquele povo para estar no seu íntimo com Deus, para receber as leis, para entregar ao povo. E naqueles poucos dias que Moisés esteve fora, Arão se deixou levar pela pressão do povo, e ele próprio mandou fundir um bezerro de ouro. Ou seja, ele era talentoso para falar? Era, mas ele não tinha a porção do Espírito Santo de Deus que estava na vida de Moisés. Mais tarde nós vemos isso acontecer na vida do rei Saul. Queremos um rei, dizia o povo de Israel, porque todas as nações eram governadas por reis. E até então,
Israel era governado por juízes e por profetas. E eles diziam: não, nós não queremos mais esses juízes que Deus nos manda, nós não queremos mais esses profetas que falam de Deus, nós queremos um rei. Aí Deus disse: tudo bem, então escolham, já que o rei vai ser de vocês, façam a sua escolha. E eles escolheram entre eles um homem bonito, alto, forte, que manejava bem a espada, que tinha pinta de rei, jeito de rei, andava como rei, foi criado como um rei, era de uma família nobre de Israel. E esse homem foi Saul. E nós sabemos que ele era desprovido do Espírito Santo de Deus, razão pela qual ele se tornou o rei mais desastroso da história de Israel, justamente o primeiro. Logo depois, Deus recusa a Saul com toda a sua pompa, aparência, formosura, o jeito de lidar com a espada, um exímio lutador. Deus bota ele no canto e disse: eu te rejeitei, eu vou chamar agora um pastorzinho de ovelhas, um rapazote, um menino longe da família, porque os seus irmãos estavam lá no exército de Israel, pegando com a espada, eram de porte, né? Que chegaram a enganar até o próprio profeta. O profeta, quando viu o primeiro filho de Natã, olhou para ele e disse: eis aí que Deus se proveu de um rei. Deus teve que dizer para o profeta Samuel: ô querido, você não está enxergando com os olhos espirituais, você está se deixando enganar pela aparência. Não é nenhum desses aí. Mas a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e que ele era cheio do Espírito de Deus. Quando Davi pecou, quando Davi se afastou da presença de Deus, ele foi para a presença de Deus e clamou, dizendo: Senhor, não me apartes o teu Santo Espírito. O desespero de Davi não era o trono. Ele disse: Senhor, meu trono, como é que vai ser agora o meu povo, a minha nação? Não. O desespero de Davi era: não apartes de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi sabia que o Espírito de Deus na vida dele era tudo. Se ele perdesse isso, ele perderia tudo. Saul não, Saul nunca teve, então ele achou que podia governar sem ele. Ele mesmo disse: matem os profetas, matem os sacerdotes, não preciso dessa gente, eu sei o que fazer. Há muitos crentes hoje que não ouvem nem a palavra, porque dizem: eu sei o que fazer, não precisa que ninguém me fale. A mesma coisa aconteceu com Sansão. Forte, bonito e talentoso, uma força que nunca se havia visto em homem algum, capaz de pegar uma queixada de burro e com ela matar milhares de homens, capaz de chegar nos portais da cidade de Gaza, arrancar a porta com a mão, botar em cima do ombro e sair carregando. Ninguém entendia a força daquele homem. É porque até então o Espírito de Deus estava sobre ele. O poder daquele homem era sobrenatural, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ninguém poderia subjugá-lo, ninguém podia prendê-lo, ninguém podia botar a mão em cima dele, ninguém podia segurá-lo, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas ele, desobedecendo frontalmente um posicionamento dado por Deus desde o ventre, porque ele nasceu sobre o voto de nazireado, nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, ele seria preparado para ser um dos juízes de Israel, porque até aquele tempo Israel não tinha rei. Mas esse homem abriu mão de tudo isso por causa de mulheres. Ele queria se relacionar com mulheres que não eram do povo de Deus, e Deus já havia dito a ele que não fizesse. Seus pais o aconselharam, mas ele não ouviu o conselho de ninguém. Aliás, essa é uma característica de quem
não tem o Espírito Santo ou está para perder. É a pessoa que não ouve mais ninguém. E ele diz que está ouvindo a Deus. E Sansão disse: olha, só dessa me agrado, meu pai. Se não for essa mulher filisteia, não quero outra. E no dia do casamento, essa mulher vendeu Sansão para os inimigos. Interessante como a pessoa sem o Espírito de Deus, ou que não quer deixar a ação do Espírito de Deus sobre a sua vida, ela vai ficando surda e cega, e insensível, capaz de perceber o que está acontecendo ao seu redor. Aquela força toda foi-se embora no dia que na palavra de Deus disse, e Sansão não sabia, mas o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Por que ele não sabia? Porque ele vendeu a sua comunhão com Deus em troco do relacionamento com uma mulher prostituta chamada Dalila. A Bíblia diz que uma impaciência de matar tomou conta do seu coração, e ele se descobriu perante aquela mulher, falando do seu voto com Deus e do seu segredo com Deus. O Espírito de Deus saiu, os homens chegaram à presença de Sansão, dominaram como domina um homem comum qualquer. Eu quero te dizer, querido, que sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós somos um homem comum qualquer. A diferença na vida do crente é o Espírito Santo de Deus. Sem isso, é comum, é qualquer. E ele foi dominado, preso, amarrado a um moinho, feito um animal, vazado os seus olhos, demonstrando a cegueira a qual ele se encontrava, espiritual. E ali ele ficou, dia e noite, rodando uma maromba de um moinho, no lugar de um boi, de um cavalo, de um jumento. E eles riam dele. Quantos cristãos hoje, sem o Espírito Santo, estão que nem boi, cavalo e jumento? Não tem entendimento. Os falsos profetas estão enganando, as heresias estão enganando, a idolatria está entrando dentro do seu coração e ele pensa que é crente. Sem a ação do Espírito Santo, queridos, nós nos tornamos crentes carnais. E como que a gente identifica o comportamento de um crente carnal? O crente carnal, ele não é dirigido pelo Espírito de Deus. Ele se precipita com palavras e atitudes, como aqueles judeus que crucificaram Jesus. Eles estavam crucificando o Senhor da glória. Eles estavam botando na cruz a promessa que Deus fez para eles. E sabe quem fez isso? Não foram as pessoas simples do povo de Israel, não. Na verdade, eles foram usados como massa de manobra. Eles foram usados pelos líderes que gritaram e os incitaram a gritar: crucifica Jesus e solta Barrabás. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Aliás, você já está aberto aí? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, disse o apóstolo Paulo, expomos sabedoria entre os experimentados. Ou seja, sabedoria para quem tem o Espírito de Deus, né? Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, uma sabedoria que estava oculta, mas que com o advento do Espírito Santo de Deus, essa sabedoria foi revelada. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se aqueles escribas, sacerdotes, sumos sacerdotes de Israel tivessem essa sabedoria, eles não tinham crucificado o seu Messias. Herodes chegou a perguntar: esse não é o rei de vocês? Esse não é o Messias prometido a vocês?
E eles, na sua ignorância espiritual, movidos por ódio, disseram para Herodes: nós não temos outro rei senão César. Herodes insistiu com eles e disse: mas eu não vejo nesse homem, eu não consigo enxergar nenhuma culpa para vocês quererem fazer o que vocês querem fazer com ele. E sabe o que eles receberam de resposta? Daqueles homens sem o Espírito Santo de Deus? Eles disseram: não tem problema não, Herodes, fique tranquilo. Pilatos, né? Pilatos, fique tranquilo, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Querido, isso é muito sério. Gente desprovida do Espírito Santo fala cada uma loucura e não avalia o que está falando. Quase 2000 anos depois, na Segunda Guerra Mundial, a partir de 1938, começou a maior perseguição e carnificina já feita na história a um povo, que foi a perseguição dos nazistas aos judeus. E cerca de 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração da Europa. Às vezes nós ficamos perguntando: meu Deus, o que é isso? Por que isso? Por que isso sobre os judeus? Por que não fosse outro grupo? E olha que Hitler era descendente de judeu, a sua mãe era uma judia. Por que isso? Por que isso? Lá atrás, queridos, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Antes de você abrir a sua boca para falar determinadas coisas de Deus, da obra de Deus, do seu irmão, da sua igreja, querido, pede direção ao Espírito Santo de Deus, para você não falar pela carne, como crente carnal, e você se precipitar em palavras que lá na frente vão pesar diretamente contra você. O crente que não é espiritual, mas é carnal, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque para ele parece loucura. Aí, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural, ou seja, o homem que não tem a ação do Espírito de Deus sobre a sua vida, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Às vezes você está tentando conversar com o irmão, dizendo sobre valores de santidade, valores de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, valores como princípio de autoridade. Ele não consegue entender isso. Isso não consegue entrar na cabeça dele. Não, isso é doideira, não tem nada a ver. Não aceita. Sabe por que não aceita? Porque ele parece loucura, porque ele é homem natural, querido. Está na igreja, mas é homem natural. Está no meio do povo de Deus, mas ainda é homem natural. Está ouvindo a palavra, mas ainda é homem natural. O homem espiritual ainda não aconteceu dentro do coração dessa pessoa. São pessoas que agem por partidarismo e às vezes provocam divisões no meio do próprio povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Paulo aqui está falando sobre essas coisas. As dissensões demonstram falta de espiritualidade. Eu, porém, disse Paulo, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, ou seja, como crentes carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que estais segundo homens? Quem é Apolo?
Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ou seja, o Paulo está dizendo aqui, querido, como é que a gente identifica um crentezinho fraco na fé, carnal, débil? É que ele é uma pessoa que é tendencioso a polarizar determinados assuntos. Eu sou de fulano, eu prefiro Beltrano. Tem gente que às vezes liga para a igreja, quem é que vai dirigir o culto hoje? É fulano, fulano não vou não, se fosse Beltrano eu ia. Isso demonstra assim uma falta total de entendimento do que verdadeiramente significa até o culto, sabe? Porque o culto, queridos, é a nossa vida diante do altar de Deus, é o nosso louvor, é a nossa adoração ao Senhor, é a nossa oração, a nossa comunhão, nossa intimidade com Deus. Mas eu prefiro mais fulano, Beltrano, ciclano. Querido, você não sabe, Deus vai falar às vezes através de pessoas que você menos imagina. Eu já fui surpreendido por Deus com situações na minha vida que eu fui aprendendo, sabe? De pessoas assim, simples, de palavras simples, sabe? Desprovidas daquele dom da oratória, e que quando eu sentei na igreja, Deus usou aquela pessoa para me abençoar, e eu fiquei assim de queixo caído. Eu disse: Deus, realmente o mais importante é o Espírito Santo, porque o vaso Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E Paulo está dizendo aqui: quem é Apolo? Quem é Paulo? Falando dele mesmo. Quem nós somos? Somos vasos, somos instrumentos nas mãos de Deus. Mas o mais importante é o seguinte: seja qual for a árvore que alguém plantou, ninguém nessa terra é capaz de dar o crescimento a uma árvore, só Deus pode fazer isso. Planta lá um caroço de feijão e diz assim: caroço de feijão cresce. Não vai crescer, vai crescer porque se Deus quiser que ele cresça. Às vezes você planta uma semente e você não tem domínio sobre ela, se vai crescer ou se não vai crescer, é a terra que vai decidir isso junto com a vontade de Deus. O que é isso? Senão uma demonstração clara de falta de conhecimento bíblico misturado com a isenção total da presença do Espírito Santo de Deus. Isso acontecia com os apóstolos. Eles queriam saber dentre eles qual seria o maior no reino dos céus. Eles queriam saber de Jesus: Jesus, quem é o maioral aqui? E Jesus deu uma decepção para eles tremenda: o maioral é o que serve todo mundo. Vocês querem ser o maior? Sirvam. O maior no meu reino é diferente. Lá no outro reino, no reino desse mundo, os maiores são os que são servidos. Aqui o maior é o que serve. O maior é o que faz o que eu faço. Pegou uma toalha, colocou sobre o seu ombro uma bacia de água, ajoelhou na frente de Pedro. Jesus, que eu não vejo, eu penso nessa cena, eu fico, meu Deus, o Rei da Glória ajoelhado aos pés de quem? Do Pedro. Do Pedro precipitado, do Pedro ainda não transformado, do Pedro ainda não convertido, porque ele mesmo disse: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele não era nem convertido. Você sabe que tem muito crente assim na igreja, né? Batizado nas águas, mas não é convertido. Está ainda no processo de Pedro. E ali Jesus se ajoelha e lava os pés de Pedro, mostrando para ele: Pedro, é assim que fazem os grandes homens, é assim que fazem os maiorais no meu reino. São aqueles que entendem o meu processo de salvação,
e de redenção. São pessoas que às vezes agem por partidarismo, que dividem o corpo de Cristo. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, que justamente hoje são usadas pelo inimigo para enfraquecer a igreja nos momentos mais difíceis da sua caminhada. São crianças quanto à fé, como Paulo mesmo disse: eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. São pessoas que não cresceram na fé, não suportam alimento sólido, preferem o leitinho ou as mentiras do diabo. O que tem de crente hoje, irmãos, dentro de igreja aí, que está preferindo a mentira de Satanás, o leitinho, né, do que a verdade da palavra de Deus. Isso aí está sobrando para tudo quanto é lado. Aliás, vez por outra, alguém sai da nossa igreja. Por quê? Porque a gente dá um alimento mais sólido, ele não aguenta, passa mal e vai embora. Mas não quer crescer. São movidos por ciúmes e contendas, pois andam segundo homens, como diz o versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Palavras do apóstolo Paulo. Como é que se identifica o crente carnal? Ele é cheio de ciúmes e provoca contendas. Não são capazes de reconhecer nem obedecer à autoridade espiritual exercida por Deus na sua vida através de pessoas que Deus escolheu para isso. Não são capazes de ver isso. Lá em Judas, no finalzinho da sua Bíblia, antes de Apocalipse, esse Judas aí eu lembro que não é o Iscariotes, tá? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, tá? Não era o Iscariotes, não. Judas, no versículo 8 do livro de Judas, diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, porque não entendem mesmo, são cegos, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, ou seja, compreendem por razão humana, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Judas está falando aqui sobre, até mesmo, queridos, quando nós vamos repreender alguém, nós não podemos proferir juízo sobre a vida dessa pessoa. Satanás, quando disputava o corpo de Moisés, Deus enviou o arcanjo Miguel para tomar do diabo o corpo de Moisés, porque ele queria o corpo de Moisés para alguma coisa. Mas o arcanjo Miguel, a autoridade espiritual, chegou perante Satanás e disse: o Senhor te repreenda. Você sabe o que é isso, queridos? É noção de autoridade, noção do que se pode e não se pode fazer. Mas aqui Judas está dizendo que essas pessoas que são carnais, eles, quanto a tudo que não entendem, eles difamam. Há pessoas na igreja que às vezes não sabem de nada de uma determinada pessoa, e não sabe de nada da história daquela pessoa, e não sabe de nada do que está acontecendo em volta daquelas pessoas, mas já sai logo difamando. Ah, porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque Beltrano aquilo, porque não sei o que. Querido, quem faz isso é crente carnal. O crente espiritual, ele se reserva, ele aguarda em Deus uma solução, uma resposta. Ele ora, ele espera no Senhor. Por quê? Porque ele não sabe o que está acontecendo. Eu já vi pessoas dentro da igreja perderem a sua comunhão com Deus, abrirem mão até da casa do Senhor, por uma história que ele não sabia nem o que estava acontecendo.
e que ele saiu tomando partido de fulano, de Beltrano, de Ciclano, e depois, mais tarde, foi ver: que burrada que eu fiz. Você quer não cometer esses erros? Seja um crente cheio do Espírito Santo de Deus, porque você não vai botar a tua mão em cumbuca, nem vai falar precipitadamente a respeito de coisa nenhuma, porque você vai aguardar primeiro uma solução de Deus para qualquer que seja a situação que esteja acontecendo. São murmuradores descontentes, versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Sabe aquela pessoa que, agrada um aqui, agrada outro ali, faz uma média com um aqui, mas tem um interesse lá na frente? Aqui. Mas quando pode, solta a língua em cima de alguém. Quando pode, murmura, reclama. Será que isso acontece dentro da igreja hoje? Com certeza, queridos, acontece. Tem gente que é um eterno insatisfeito. Se faz, ele reclama porque fez. Se não faz, ele reclama porque não fez. Se sorri, ele reclama, está rindo à toa. Se não sorri, por que o irmão está de cara feia? Você não vai conseguir agradar uma pessoa dessa nunca, porque são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, e que muitas vezes, quando vai agradar alguém, está adulando a pessoa por motivo interesseiro. É o que está descrito na Bíblia aqui. Crente carnal, crente que não tem a direção do Espírito Santo de Deus. Agora, o crente espiritual percebe. O crente espiritual logo começa a dizer: peraí, tem um negócio errado nessa história aí. A palavra de Deus diz que tais pessoas vivem para satisfazer a concupiscência da sua carne, pois não são guiados pelo Espírito de Deus. Gálatas capítulo 5, carta aos Gálatas, antes de Efésios, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Palavras do apóstolo Paulo a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito, a diferença entre eles. Paulo está dizendo em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne. Porque a carne, diz o versículo 17, milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Para aqueles que são cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, a lei já não tem mais poder sobre nós. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando você começa a ver, querido, entre pessoas, haver discórdias, iras, ciúmes, divisões, dissensões, facções, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, inveja, bebedice, glutonaria, eu vou te dar um conselho: engata uma marcha ré e sai de perto. Mas não é sai de perto para continuar falando daquilo, não. Fecha a tua boca e espera em Deus. Mas também não é para você sair da igreja, não. A gente espera em Deus dentro da casa do Senhor, até você ver aquilo resolvido. É assim que faz. Essa semana eu ouvi uma frase de uma irmã que me falou. Às vezes as pessoas conversam comigo, sabe, e aquela frase é assim,
A pessoa nem percebe o que falou, né? Mas Deus está falando. Ela disse: bispo, eu sou antiga já no Evangelho, eu tenho bastante tempo que eu conheço o Senhor. Eu já vi tantas coisas acontecerem, problemas às vezes dentro da igreja, né? Mas eu aprendi uma coisa ao longo dos anos da minha caminhada com Deus na igreja: problemas da igreja a gente resolve dentro da igreja e não saindo da igreja. É assim que a gente resolve. Tem crente que ele é tão precipitado, tão carnal, que ele ouviu o galo cantar, não sabe nem onde, ele sai da igreja. Como se ele fosse sair daquela igreja e achar uma outra igreja assim, perfeita na face da terra, espetacular, que não tivesse aquele problema. Querido, às vezes tem aquele e tem outros piores ainda. Quando você está na casa do Senhor, você tem que estar ligado em Deus, porque se você estiver ligado em homens, você vai viver mudando de igreja. Você tem que estar ligado no Espírito Santo de Deus, que está falando com você, a palavra de Deus. Você tem que saber se a liderança principal dessa igreja é uma liderança séria. E isso você sabe pelo Espírito, não precisa ninguém falar para você não. Se essa liderança realmente ouve a voz de Deus, se essa liderança realmente está debaixo da direção de Deus, isso Deus conferindo coisas espirituais, como disse Paulo, com coisas espirituais. O espiritual, ele é capaz de conferir as coisas do Espírito de Deus, mas o carnal não. O carnal, ele ouve falar, ouve o galo cantar, muitas vezes na boca de um murmurador descontente, ele compra aquela briga e ele sai fazendo um monte de besteira, às vezes prejudicando a sua família. Eu já vi irmãos saírem da nossa igreja, eu dizer: querido, você por causa desse problema você vai se afastar. Olha os teus filhos, olha a tua família, está todo mundo bem aqui. Não, mas para mim não tem jeito e tal. Vai embora. Aí depois você vai saber como é que ficou aquela história. Os filhos saíram, ficaram desanimados, se afastaram do Evangelho. Olha, aquela menina, lembra? Pois é, ela está namorando um cara do mundo aí, doidaço, ela está fora do Evangelho completamente, querido. Às vezes por uma insensatez de um pai, de uma mãe que não é espiritual e não sabe aguardar em Deus, que faz aquilo que não era para fazer, que se precipita em atos e palavras. O Espírito Santo de Deus, querido, quando ele está sobre a nossa vida, a gente aguarda, a gente espera em Deus, até que o Espírito da promessa, aquele que reina sobre a nossa vida, nos conduza a toda a verdade. Eu já passei por situações, queridos, na minha caminhada com Deus, no Evangelho, dentro da igreja local, problemas muito sérios, problemas doutrinários, problemas de interpretação da palavra de Deus, mas eu resolvi dizer: Senhor, eu resolvi nada saber, eu só quero saber é o que Jesus tem para falar comigo. Eu vou aguardar, eu não vou tomar decisão. Mas você tem que fazer, tem que acontecer. Às vezes, como pastor, queridos, eu era pressionado por algumas pessoas dentro da igreja, porque eu era pastor auxiliar, e eu dizia: querido, não compete a mim. Você está orando por isso? Pois é, eu estou orando, pedindo a Deus uma resposta de tudo isso aí. E depois, com o passar do tempo, a resposta vem, queridos. Porque Deus não é obrigado a fazer tudo que a gente quer do jeito que a gente quer, não. O crente carnal, ele quer, não, Deus tem que falar agora. Eu estou dando um ultimato para Deus. Tem gente falando isso para Deus, né? Estou dando um ultimato para Deus, tem que ser agora. Alguém fala isso, você pode sair de perto, que você está falando com o crente carnal. O crente espiritual, ele sabe que ele não pode dar ultimato para Deus. Aliás, quem é ele para fazer isso? Ele tem que aguardar em Deus até que venha a resposta. Aí de repente as coisas mudam, né? Se havia alguma coisa que não estava bem, Deus muda. De repente chega uma palavra de Deus na sua mão, de repente um homem de Deus fala alguma coisa ao teu coração, de repente você lê um livro e Deus fala com você, fala dentro da Bíblia. Querido, Deus vai falar, porque o crente espiritual, ele aguarda, ele espera, ele não se precipita com atos e palavras.
Mas o crente espiritual, ele é assim, olha. Mas o fruto do Espírito, diz aí Gálatas 5:22, é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, principalmente fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pessoa se dominar, não sei que ela, me desculpa, mas eu não me domino, aí eu saio falando um monte de besteira. Isso é crente carnal. Contra essas coisas diz: não há lei. Os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, seus desejos malignos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O crente espiritual, ele não provoca o outro. O crente espiritual, ele não suscita ira no coração do outro. O crente espiritual, ele não lança tristeza no coração do outro. O crente espiritual, ele anda no Espírito, ele vive guiado pelo Espírito. Nunca antes, queridos, a igreja precisou tanto disso. Nunca antes. Mais do que nunca, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pois o tempo que a gente está vivendo hoje, a própria Bíblia diz que esses tempos seriam muito difíceis. Dias de heresias, dias de falsos profetas, dias de uma igreja assodada no Brasil pela falta de decência, de moral, de uma igreja assodada por pastores que estão envolvidos com poder, mas não é com o poder de Deus não, é com o poder humano mesmo, com o poder terreno, com o poder político, com o poder desse mundo globalizado, entendeu, queridos? Eu vejo hoje pastores, sabe, que eu não sei de onde eles arrumam tempo para fazer o que eles estão fazendo. Estão aí correndo atrás de causas, sociais, políticas e bandeiras ideológicas e arrumando tempo para trabalhar em cabide de emprego dentro de prefeitura. Meu Jesus, eu estou orando a Deus que o novo prefeito da nossa cidade, que é um homem de Deus, ele passe a régua dentro daquela prefeitura e bota essa pastorada para ser pastor. Vai lá para a sua igreja, rapaz, vai cuidar da sua igreja. E não fica lá em cabide de emprego. Porque o que a gente mais está sofrendo hoje, queridos, em São Gonçalo, é o mau testemunho de líderes que deveriam ser cheios do Espírito Santo, mas não são. São líderes cheios de si mesmo, cheios de vaidade, cheios de orgulho, envolvidos com falcatruas, envolvidos com dinheiro de corrupção. Queridos, isso está assodando, isso está interferindo diretamente no progresso da igreja do Senhor no nosso município, queridos. Está interferindo. Esse era para ser o município mais bonito nessa área. Afinal de contas, nós temos quase metade da população de São Gonçalo evangélica. Mas o trabalho que esses líderes estão fazendo, homens carnais que estão prestando um desserviço à igreja do Senhor Jesus, tem destruído muito do que Deus podia fazer dentro desse município. E estão abrindo espaço para homens corruptos que dentro da prefeitura estão comprando a vida desses líderes a poder de dinheiro, de cargos. Eu tenho orado, queridos, eu tenho pedido a Deus pelo nosso município. Eu não sei se você tem feito isso, mas eu tenho feito. Eu estou pedindo a Deus por essa nova administração. Estou pedindo a Deus que homens bons, homens de Deus, homens corretos, homens santos, homens dignos, homens de valor, se aproxime dessa nova administração, para que a gente possa limpar o nosso município, pelo menos, se não de tudo, porque é impossível tudo, mas pelo menos que ele se torne minoria dentro do nosso município. Eu tenho orado a Deus por essa Câmara de Vereadores, que foi eleita agora, 27 vereadores, dos quais 21 são novos, pessoas que nunca foram vereadores antes, só sobraram 6 da velha guarda, porque a velha Câmara, queridos,
estava contaminada, estava suja, estava envolvida, estava prostituída. E nós precisamos de homens que entram para lá e que vão fazer a diferença. Nós precisamos de homens que vão se impor, pelo menos como homem. Porque eu conheço, queridos, algumas pessoas que não são evangélicas, e eu vou dizer isso com tristeza. Eu conheço algumas pessoas que não são evangélicas e que estão dando mais testemunho do que alguns crentes, principalmente dentro da política. Eu li um texto ontem para os homens lá em Belford Roxo, que eu tirei da internet, e esse texto chamou muito a minha atenção, falando sobre um grande homem. É o tema do texto, um grande homem. Nós homens caracterizamos-nos por ser o sexo forte, embora muitas vezes caiamos por debilidades. Um dia a minha irmã chorava em casa. Lembrando com muita saudade, observei que o meu pai chegou perto dela e perguntou o motivo de sua tristeza. Escutei-os conversando por horas, mas houve uma frase tão especial que meu pai disse naquela tarde, que até o dia de hoje ainda me recordo e que a cada manhã me enche de força. Meu pai acariciou o rosto dela e disse: minha filha, apaixone-se por um grande homem e nunca mais voltará a chorar. Perguntei-me tantas vezes qual era a fórmula exata para chegar a ser esse grande homem e não deixar-me vencer pelas coisas pequenas. Meu pai, na verdade, dizia-lhe: não se apaixone por um homem que só fale de si mesmo, de seus problemas, sem preocupar-se com você. Enamore-se de um homem que se interesse por você, que conheça suas forças, suas ilusões, suas tristezas e que ajude a superá-las. Não creia nas palavras de um homem quando seus atos dizem o oposto. Afaste de sua vida um homem que não constrói com você um mundo melhor. Ele jamais sairá do seu lado, pois você é a sua fonte de energia. Fuja de um homem enfermo espiritual e emocional. É como câncer, matará tudo que há em você, emocional, mental, física, social e economicamente. Não dê atenção a um homem que não seja capaz de expressar seus sentimentos. Não queira lhe dar amor. Não se agarre a um homem que não seja capaz de reconhecer sua beleza interior e exterior e suas qualidades morais. Não deixe entrar em sua vida um homem que a tenha, um homem a quem tenha que adivinhar o que quer, porque não é capaz de expressar-se abertamente. Não se enamore de um homem que, ao conhecê-lo, sua vida tenha se transformado em um problema a resolver e não em algo para desfrutar. Não se apaixone de um homem que demonstre frieza, insensibilidade, falta de atenção com você. Corra léguas dele. Não creia em um homem que tenha carências afetivas de infância e que trata de preenchê-las com a infidelidade, culpando-a quando o problema está em você, não está em você, e sim nele, porque não sabe o que quer da vida, nem quais são as suas prioridades. Por que querer um homem que a abandonará se você não for como ele pretendia, ou não seja mais útil? Por que querer um homem que a trocará por um cabelo, uma cor de pele diferente, ou por uns olhos claros, ou por um corpo mais esbelto? Por que querer um homem que não saiba admirar a beleza que há em você, a verdadeira beleza, a do coração? Hoje minha irmã está casada e feliz, e esse grande homem com quem ela se casou não era o mais popular,
nem o mais solicitado pelas mulheres, nem o mais rico, nem o mais bonito. Esse grande homem é simplesmente aquele que nunca a fez chorar. É quem no lugar de lágrimas lhe roubou sorrisos. Sorrisos por tudo o que viveram e conquistaram juntos, pelos triunfos alcançados, por suas lindas recordações e por aquelas tristes lembranças que souberam superar por causa da alegria que repartem e pelos 3 filhos que preenchem suas vidas. Esse grande homem ama tanto a minha irmã que daria o que fosse por ela sem pedir nada em troca. Esse grande homem a quer pelo que ela é, por seu coração e pelo que são quando estão juntos. Aprendamos a ser um desses grandes homens, para vivenciar os anos juntos de uma mulher, e nada nem ninguém nos poderá vencer. Envio esta mensagem aos meus amigos homens, para que lhes toque o coração e tratem de fazer crescer esse grande homem que vive dentro deles, e as minhas amigas mulheres, para que saibam escolher esse grande homem que Deus tem para elas. Aí você deve estar me perguntando: o senhor tirou isso de algum site cristão? Um site de uma igreja? Você tirou de um blog de um irmão em Cristo? Não, queridos, isso aqui é uma crônica de Arnaldo Jabor. Ao que me consta, ele não é evangélico. Mas quando eu li esse texto, eu fiquei surpreso com as palavras que eu encontrei aqui, com as atitudes desse pai conversando com essa filha, de delinear o comportamento de um homem de Deus. Na verdade, o que ele delineou aqui é o comportamento de um homem de Deus. E ele termina o texto dizendo: saibam escolher esse grande homem que Deus tem para elas. Eu tenho dito às irmãs aqui na igreja, quando você for casar, querido, jovens da nossa igreja, arruma um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Não vai pela cor dos olhos, não vai pelo porte, pela aparência, porque tudo isso no final não dá em nada. A mesma coisa eu tenho falado aos rapazes: cuidado com a formosura, né? Porque às vezes salta aos olhos, mas no final dos tempos isso não vai valer nada. Nenhum casamento é sustentado apenas por formosura. Se fosse assim, marido casado com mulher bonita não separava. E de vez em quando você vê um aí separando de uma mulher linda e se unindo às vezes a outra feinha. Parece que ele fez uma péssima escolha, né? Não, é que ele viu que beleza não põe mesa. Ele descobriu algumas coisas que ele não queria descobrir. A igreja precisa mais do que nunca, queridos, ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter o discernimento do Espírito nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua família, na sua convivência dentro e fora da casa do Senhor, no seu ambiente de trabalho. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos clamar a Deus para que Ele nos encha, nos preencha cada vez mais com o seu Espírito. Se queremos ser cheios do Espírito, precisamos primeiro nos esvaziar de nós mesmos, porque Deus não enche o que já está cheio. Tem gente que está tão cheio de si que não tem mais espaço para o Espírito Santo de Deus operar. Por isso o apóstolo Paulo diz: agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu decidi me esvaziar de mim mesmo, para que Jesus possa viver na minha vida. Aí você vai entender tudo aquilo que Deus falou, que Deus quer, que Deus pensa. Você vai ser uma pessoa sábia. Quando você abrir a sua boca, você vai destilar sabedoria. Sabedoria. Sabe aquele general do exército sírio, Naamã?
poderoso, famoso, homem de guerra, vitorioso nas batalhas, mas leproso. Ele quase perdeu a cura dele, quase, passou perto de voltar leproso para casa, se não fosse a palavra de 2 servos que ele recebeu, um na sua casa, a menina que ele levou cativa de Israel, escrava, abriu os olhos dele que em Israel havia um homem que tinha o poder de Deus sobre ele e que poderia curá-lo. Ele foi, mas quando chegando lá, esse homem o confrontou com o seu orgulho. Ele simplesmente disse: chega, que é isso? Você está me confundindo? Eu sou o grande Naamã, e tu manda um garoto para vir falar comigo e dar um recado? Eu lá sou homem de receber recado, rapaz. Ele ficou indignado, porque o profeta não foi falar diretamente com ele, e mandou um recado para ele: vai, se banha 7 vezes no Rio Jordão e ficarás curado. Ele disse: Rio Jordão? Aquele rio sujo? Aquele valão a céu aberto? Irmãos, o Rio Jordão não é um rio de águas cristalinas, é um rio de águas barrentas. Eu estive lá e vi isso de perto. Em alguns lugares do Jordão ele é tão estreito que parece um valão, não parece um rio. Naamã disse: que isso? Na minha terra tem rios muito melhores, lindos, cristalinos, transparentes. Eu vou me banhar naquele rio sujo? Aí um dos seus auxiliares, um dos seus serviçais, lhe dá uma palavra de sabedoria que resolveu a parada toda. Ele disse: Senhor, se esse homem tivesse te pedido para fazer alguma coisa muito difícil para tu ficares curado, tu não farias isso para receber a cura? Já que ele pediu uma coisa tão simples, fácil de fazer, faça, Senhor. E a palavra de sabedoria daquele servo tocou no coração de Naamã, e ele pensou: eu não tenho nada a perder, eu estou morto mesmo, a lepra está acabando comigo. Que Deus use você como esse servo de Naamã, para ter palavras sábias na hora certa, com as pessoas certas. Que Deus possa te encher do Espírito Santo, para você não se precipitar em palavras de arrogância. Eu vejo alguns crentes na igreja que nem sabe ainda. Calma, meu filho. Dá para Deus falar com você? Você consegue dar um tempo para o Espírito Santo esclarecer isso no teu coração? Ouviu só uma parte, não sabe a metade do problema, não sabe de nada. Nós temos que aprender, queridos, a ouvir de Deus e aguardar em Deus, antes de estragar e já piorar o que já não está bom. Há esposas que estão terminando o seu casamento porque não sabem esperar, se precipita com palavras. Há homens acabando com a sua família, com o seu casamento, porque não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são guiados por desejos carnais, concupiscentes. A igreja precisa disso, queridos. A igreja precisa de mais do Espírito Santo de Deus. O meu temperamento, humanamente falando, é sanguíneo. Sanguíneo. Eu sou muito parecido no meu temperamento com Pedro. Pelo menos eu era. Quem me conheceu algum tempo atrás sabe que eu mudei muito. Porque eu já não deixava nem a pessoa acabar de falar, eu já derramava em cima um monte de coisa. Mas com o tempo Deus foi me polindo. Querido, espere mais um pouco, dá mais um tempo. Não chegou o momento, não é a hora. Senhor, mas está doendo. Senhor, acalma, aguenta mais um pouquinho. Senhor, mas
Está um vulcão dentro de mim. Eu vou enviar o meu Espírito para cobrir esse vulcão. Deixa o Espírito Santo de Deus operar. Porque aí quando a gente fala no tempo de Deus, a gente fala a palavra de Deus. Quando a gente fala fora do tempo de Deus, a gente fala a nossa carne falando, o nosso egoísmo falando, a nossa insensatez falando, a nossa imprudência falando, e não a vontade de Deus. Mas Deus escolhe pessoas de todos os temperamentos para fazer a sua obra. Na igreja tem pessoas sanguíneas, como Pedro, coléricas, como o apóstolo Paulo, fleumáticas, como Abraão, e melancólicas, como Moisés. Na igreja tem esses 4 temperamentos. Só que, quando o Espírito de Deus opera nessas pessoas, esses temperamentos passam a ser controlados e transformados pelo Espírito Santo de Deus. Faça uma comparação das atitudes de Pedro antes do batismo com o Espírito Santo e as atitudes de Pedro após o batismo. Faça uma comparação entre o temperamento do apóstolo Paulo antes da estrada de Damasco e depois da estrada de Damasco, quando ele foi jogado do seu cavalo. Faça uma comparação do temperamento de Moisés antes dele matar aquele egípcio e depois que ele matou o egípcio. Todos eles foram para o forno de Deus, foram para a mesa do oleiro e foram transformados. Deus anula a nossa personalidade? Não, Deus a transforma, porque todos os temperamentos têm defeitos e têm qualidades. O que Deus faz é suprimir os defeitos e exaltar as qualidades. Se você olhar aqui esse texto de Gálatas, que fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, na verdade aqui estão os defeitos e as qualidades de todos os temperamentos. Deus suprime os defeitos e exalta as qualidades. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quem de nós nessa manhã pode dizer: eu não preciso do Espírito Santo de Deus? Quem de nós? Ninguém pode ficar fora dessa oração, porque todos nós temos essa necessidade. Amanhã, quando nós estivermos lidando lá na empresa, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes, patrões e subalternos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. No trato com a nossa família, que nos conhece a cada dia, que convive debaixo do mesmo teto, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Na ministração da obra de Deus na nossa vida, em nós e através de nós, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Por isso, Pai, derrama do Teu Espírito, Senhor, sobre a Tua igreja. Não estamos falando, ó Pai, de histerias e gritarias, não, nós estamos falando do preenchimento com o Espírito Santo. Estamos falando, ó Deus, de crentes que chorando se prostram diante do Teu altar e deixam que o seu temperamento seja controlado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Num tempo, Pai, de heresias, num tempo de tantas mortes espirituais, num tempo, ó Deus, em que tantos falsos profetas estão pregando como se fossem verdadeiros profetas de Deus, nós precisamos, Pai, demais, desesperadamente, como nunca antes a Tua igreja precisou, de ser cheia do Espírito Santo de Deus. Cumpre a Tua promessa, Senhor, na vida da Tua igreja. Quebranta o nosso coração, Pai, porque o preenchimento vem da busca e do quebrantamento. Não adianta só pedir, Senhor, nós sabemos disso. É necessário que nós nos quebrantemos, porque o Espírito não age onde Ele não pode agir. Ele não age onde Ele não tem espaço e não é convidado para agir.
Age, Senhor, no coração da tua igreja, para que pelo teu Espírito Santo nós sejamos cada dia mais quebrantados. Oh Deus, palavras de paz, palavras de amor, de alegria, de longanimidade, benignidade, palavras de bondade, fidelidade, mansidão, palavras que refletem o domínio próprio, estejam no coração do teu povo, Senhor. Que não nos antecipemos, mas que aguardemos no Senhor, até que no tempo oportuno Ele nos exalte, como foi aconselhado pela tua palavra aos jovens, que às vezes são atirados demais. Aguarde, espera no Senhor, até que do alto Ele te exalte. Senhor nosso Deus, nós oramos, Pai, e pedimos nessa manhã, para que a tua igreja seja protegida por um bálsamo, uma proteção do Espírito Santo. Enche os nossos corações, que possamos falar entre nós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, que possamos, ó Deus, falar entre nós com palavras de sabedoria, não de sabedoria humana, carnal, mas de sabedoria espiritual, vinda de Deus. Desde o irmão, ó Deus, que tem menos cultura, até aquele que pôde, ó Deus, ser versado na sabedoria humana, mas que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus, e que falemos a mesma língua, Senhor, a língua do Senhor, a língua dos céus, a língua dos anjos, a língua do amor, a língua do perdão, a língua, ó Deus, da bênção. Que quando abramos a nossa boca, nós possamos abençoar a vida do nosso irmão, nunca amaldiçoar, nunca, ó Deus, jogar o irmão na lama, mas estender a mão para que ele se levante dela. Que isso esteja acontecendo no meio do teu povo, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo. Você pode pedir a Deus nessa manhã, dizendo: Senhor, enche-me com teu Espírito. Senhor, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Que os meus olhos enxerguem os cavalos e carros de fogo que Elias enxergou, mas que o seu moço não conseguia enxergar, porque ele olhava com olhos humanos e naturais. Ele só conseguia enxergar o exército inimigo, ele não conseguia enxergar o exército de Deus ali. Que o teu povo aqui enxergue o exército de Deus. Quando você estiver numa luta, numa decepção, numa ansiedade, numa angústia tentando se apoderar de você, você olha em volta e veja os cavalos e carros de fogo que te guardam, que te protegem. A milícia celestial, que é muito maior e mais poderosa do que aquele que tenta contra você, porque, como disse Paulo, maior é aquele que está em nós do que aquele que opera e habita neste mundo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus.